Amém, graça e paz, querido. Depois de um longo tempo sem estarmos aqui juntos, né, estudando a palavra de Deus, estou voltando aos estudos, amém? E queria estar compartilhando com vocês aqui agora uma palavra poderosa da parte de Deus, e é uma alegria estarmos aqui juntos novamente. Vamos estar iniciando esse estudo, e o título desse estudo é A Criação de Deus, parte 1. Amém? Vamos estar orando primeiro, para termos aqui uma leitura, uma revelação daquilo que vai trazer transformação nas nossas vidas. Amém? Senhor, nós te louvamos por esse momento de estudo da Tua Palavra, que o Senhor possa estar nos revelando a Tua vontade, que a Palavra de Deus venha trazer transformação nas nossas vidas, possa trazer, ó Deus, discernimento, possa trazer empoderamento daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar falando conosco agora, nesse momento. Nós repreendemos tudo aquilo que vem a roubar a Tua Palavra, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Então, abre lá a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1, diz assim, olha: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. De novo. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Até aqui por enquanto. Eu vou estar dividindo essa aula em duas partes, amém? Para não ficar muito longo e para que a gente possa entender, né, da melhor forma, da melhor maneira possível, né? Vamos estar entendendo esse primeiro capítulo, né, o verso 1 e o verso 2 da criação de Deus. Amém? Então vamos lá. Céus e terra estão criados. Veja, em outro momento, não no momento da criação, não no momento em que ela foi criada. Amém? Em um outro momento, era a terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. A terra de Gênesis 1, verso 1 e a terra de Gênesis 1, verso 2, apesar de serem a mesma terra, elas estão em momentos diferentes, ou seja, elas estão em momentos distintos, ok? Então, a terra de Gênesis 1, verso 1, ela tem forma. A terra de Gênesis 1, verso 1, ela tem luz, ela tem vida. A terra de Gênesis 1, verso 2, ela está sem forma, ela está vazia e ela está em trevas, ok? Como sabemos que a terra de Gênesis 1, verso 1, tem luz? Como sabemos disso? Porque não existe um estado em trevas sem antes que não houvesse a luz. Você consegue entender isso? Não existe um anjo das trevas sem antes ele ter sido o quê? Um anjo da luz. Cientificamente, é impossível isso acontecer. Amém? Então, nos traz a ideia de quando Deus criou o mundo, foi por quê? Foi por onde? Foi pelo poder da palavra. Amém? Abre lá em Hebreus 11:3. Eu vou te explicar uma coisa aqui. Hebreus 11:3. Vamos lá, Hebreus capítulo 11, verso 3, está dizendo assim, olha: Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? Então, pela palavra, Deus criou o mundo, Deus criou a terra, Deus fez a formação da terra. Então, vamos lá, repetindo aqui. Como eu sei que tinha luz em Gênesis capítulo 1, verso 1? Trevas é ausência de luz.
Então, não tem como ela estar em trevas sem antes ter luz nela. Né? Volto a falar, o anjo, ele é um anjo das trevas, mas antes dele ser um anjo das trevas, o que ele era? Um anjo de luz. Ele virou um anjo das trevas o quê? Quando a luz saiu da presença dele. Amém? Até aí tudo bem, né? Então, não no momento em que foi criado, em outro momento, né? Em outro momento. Agora, o Espírito Santo, ele é especialista em dar vida ao que está morto. Ele é especialista em dar forma ao que está sem forma. O Espírito Santo, ele é especialista em preencher aquilo que está vazio. Amém? Você consegue entender isso? Agora, vamos fazer o seguinte. Isaías, capítulo 45, verso 18. Vamos ler lá para a gente entender melhor isso aqui. Isaías 45, verso 18. Está dizendo assim, olha. Porque assim diz o Senhor. Quem vai falar? É o Senhor. É o Deus Todo-Poderoso. Amém? Diz assim, olha. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus. Repare que é céus. São os 3 céus que Deus já formou aqui. O Deus que formou a terra e a fez, ele a confirmou. Não a criou vazia, mas a formou, para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, no resumo, no final ele fala assim, olha, eu sou o Senhor e não há outro. Ou seja, foi assim que eu fiz e acabou. Não tenho o que discutir. Isso aqui são as palavras do próprio Deus. Você consegue entender isso? Então vamos lá. Se Deus não criou a terra sem forma, se Deus não criou a terra vazia, se Deus não criou a terra em trevas, o que aconteceu então em Gênesis capítulo 1, verso 1 e Gênesis capítulo 1, verso 2, que levou a terra a ficar sem forma, que levou a terra ficar vazia, que levou? Agora, uma chave que eu vou dar para vocês aqui. Volta lá em Gênesis. Volta lá em Gênesis. Capítulo 1, verso 2. Vamos lá, vamos ler de novo. E a terra era sem forma e vazia. Sublinha essa palavra era. Em algumas tradições, aliás, peraí, essa palavra era, no hebraico, quer dizer o quê? Eu anotei aqui. Essa palavra era quer dizer bará, criou. Isso está no hebraico, para você ter um entendimento. Então, essa palavra era, em algumas traduções, está escrito estava. Se você pegar a Bíblia, em algumas traduções vai estar estava. Ou seja, a terra estava. Mas a palavra hebraica usada aqui, que é traduzida por era, em outras traduções por estava, é a mesma palavra hebraica que a Escritura usa para a mulher de Ló, quando ela se torna uma estátua de sal. No caso da mulher, ao fugir de Sodoma, ela olha para trás e tornou-se uma estátua de sal. Então, o tradutor aqui, ele não concebia a ideia de uma criação original. Ele traduziu conforme o seu entendimento. Amém? Existe uma limitação para quem estuda a Escritura. Existe uma limitação para quem gosta e se aprofunda no estudo da palavra. Ou seja, você tem que ir no original. Você tem que ir lá no hebraico, você tem que ir no aramaico. E às vezes você não consegue. Se você não tiver uma revelação do Espírito Santo para você entender aquilo ali, pedir a Deus para te dar a revelação exata daquilo ali, você não consegue. Amém? Há uma limitação para fazer a interpretação. Então, a terra, na verdade, essa palavra aqui, estava, a terra, ela estava, ela não era.
Nós confirmamos lá pelo livro de Isaías. Então, a terra ela não era sem forma e vazia. Em algum momento, ela se torna vazia e sem forma. Em algum momento. Então, entre o verso 1 e o verso 2 do capítulo 1 de Gênesis, existe um gap, ok? Que pode ter durado milhões e milhões de anos. Pô, Marco, que maluquice é essa? Basta você entender que não tinha luz do sol. Então não tinha a contabilidade de 24 horas. Amém? Você consegue entender isso? Então, nos primeiros 3 dias de formação, pode ter durado milhões e milhões e milhões de anos. Porque não tínhamos o sol. O sol só foi existir depois. Amém? Então, quando eu olho esse gap, de um momento tem luz, de um momento depois não tem. Tem forma, no outro momento não tem. E essa criação, lembrando, né, vale lembrar que ela foi feita na eternidade e não no tempo. Amém? Ela só foi para o tempo depois que Deus criou o sol, depois que ele formou o sol. Amém? Então, o que aconteceu nesse período, Marcos? Pode ter acontecido N coisas. Né? O pessoal fala, era dos dinossauros, era pré-histórica, era... N coisas pode ter acontecido, porque nós temos provas, né, de que existia vida na Terra há milhões e milhões de anos atrás. Né? A gente vê aí as descobertas dos cientistas e tudo mais. Então, quando a Terra foi criada, voltando, quando a Terra ela foi criada na eternidade. Amém? Ela foi criada no Kairos de Deus, no tempo de Deus, que não é contado com o nosso tempo cronológico. Você consegue entender isso? Amém? Então vamos lá. Então ela foi criada no Kairos de Deus, e esse tempo ele não é contado. Não é cronológico como o nosso, não é cronos, né? O que revela, a primeiro instante, não fique preocupado com o que eu vou te falar, que no primeiro momento revela que a Terra ela não foi criada para nós, seres humanos. Amém? Por quê que eu estou falando isso? Porque o homem foi feito mortal e no tempo. Amém? Então, em Gênesis 1:26, a partir de Gênesis 1:26 é que o homem foi criado, no tempo. E a terra foi criada na eternidade, ou seja, não no tempo do homem, mas no tempo de Deus. Então, é incompatível você tentar ligar ou coligar um período com outro período. Não tem como. Não tem como. Então, a terra ela foi criada na eternidade, não tem compatibilidade. Amém? Então, alguma coisa aconteceu no capítulo 1, verso 1 e no capítulo 1, verso 2, de que deixou a terra naquele estado. Amém? De que deixou a terra naquele estado. Aí, agora, se você ler aqui, no verso 3, e disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. Quando a gente lê essa passagem aqui, deixa eu riscar aqui para eu não me perder. Pronto, até aqui eu já falei. Quando a gente lê essa passagem, a gente entende erradamente de que Deus está descobrindo que a luz era boa. Mas não é isso do que o texto está falando. Não é isso que o texto está falando. Né? No verso 3 ele fala, essa fala, ela não dá para entender, não dá para compreender. Né? E viu Deus que a luz era boa. Né? A gente entende assim, Deus olhou e descobriu que a luz era boa. Não é isso que o texto está falando. Amém? Não é isso. No verso 3, por que não é isso? Cara, olha só. Deus ele é onisciente. Amém? Deus ele é onisciente. Ele tem o conhecimento de tudo e de todas as direções ao mesmo tempo. Então, contradiz o que está descobrindo nesse exato momento de que a luz é boa. Não é isso que o texto está falando.
No livro de Salmos, lá no 104, fala que Deus, ele se cobre de luz, como se bota uma roupa, né? Se cobre de luz. A Bíblia diz em Tiago que Deus é o Pai das luzes. Amém? Então, aqui, então ele está dizendo assim, que a luz, que viu que a luz era boa. Então não pode estar falando disso. Não há conexão de um Deus que conhece todas as coisas e parece que ele está descobrindo a qualidade da luz nesse momento. Não é disso que o texto está falando. O que ele está falando? Viu Deus que era bom que a luz novamente estivesse na terra. Então vamos lá. A luz estava na terra, a luz deixou a terra e a luz voltou para a terra. É isso que a Escritura está falando. Você consegue entender isso? Amém? E Deus viu que era bom que a luz voltasse para a terra. E daí começa a recriar, porque o verbo bará, como eu falei anteriormente, que quer dizer criou do nada, porque até para ter o nada tinha que ser existido. E o que é o nada? É a ausência de Deus. Mas para que o nada existisse, Deus também teve que criar o nada. Amém? Então, quando Deus, ele já não está mais criando, né? Ele já está recriando, porque já tem água, já tem terra, já tem a vegetação. Amém? Então já tem tudo isso. Lá em João, abre lá em João comigo, no capítulo 3, fala assim, olha. João 3,16, né? Aquele verso famoso que todo pregador gosta de usar, né? Está dizendo aqui, olha. Cadê? Não, perdão. É João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém? Então, no capítulo 3, 16, diz assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando, aqui, Deus está falando assim, olha, Deus amou o mundo, Deus amou a criação que ele fez. Amém? Deus olhou e amou a criação que ele fez. Amém? Então, e Deus, ele já era o tudo. Então está provado que tinha milhares de anos atrás. Deus, quando ele cria a terra e forma o homem, falamos anteriormente e vimos novamente que não é compatível. Então, quando ele cria, a princípio, a terra na eternidade, seria para quem habitar? Os anjos. Eu sei que você vai ficar chocado com isso, porque a gente, quando faz catequese, a gente, né, fica embutido na nossa mente, no nosso psique, no nosso intelecto, e é difícil depois você desconstruir essas coisas. Só através mesmo de muito estudo, de pesquisa, de você sentar para aprender, para pesquisar. Isso tem uma demanda de tempo, amém? E tem que ter esse gosto pelo estudo da palavra de Deus, para você poder entender, amém? Então, quando Deus cria, o que ele faz? Ele começa a colocar anjos. Se você for no livro de Apocalipse, você vê que Deus, ele usa os anjos para tudo. Tudo é com os anjos. Antes da formação do homem. Preste atenção. Amém? Antes dele criar o homem. Então, quando Deus criou, ele criou também quem? Os queruf, que em português quer dizer o quê? Querubim. Os querubins. E ele começa a prescrever uma lei. Porque se você observar, tudo que Deus cria, Deus prescreve uma lei. Tudo que Deus cria, ele prescreve uma lei. Né? Quando ele formou o homem,
que ele falou para o homem? Olha, de toda a árvore do jardim comereis, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis. Ou seja, ele prescreve uma lei e coloca o homem no jardim. Então, quando Deus, por exemplo, ele lá em Jó, ele cria a chuva, lá em Jó 26, o que ele está falando? Ele tem uma lei para a chuva. Tem uma lei. Né? Quando ele criou o mar, está escrito lá em Jeremias, ele fala assim, ó, ele criou um limite para o mar. Qual é o limite do mar? A areia. Né? O mar tão impetuoso, tão grande, tão enorme, uma coisa, né? Uma coisa assustadora, mas ele tem que quebrar na areia do mar. E quando ele passa de tsunami, depois ele tem que voltar. Porque é uma lei que Deus prescreveu para o mar. Amém? E aqui o texto fala assim, ó, nas pequeninas areias da praia são quebradas as soberbas das suas ondas. E ainda que você desobedeça, tsunami, retornarás e não prevalecerá. Amém? Então, ele estabeleceu um limite do mar, a minúscula areia da praia. Então, Deus prescreveu um peso para os ventos, né? Para não soprar mais do que Deus determinou, para que não afetasse a terra, não afetasse os animais, não afetasse a vegetação, não afetasse o homem. Então, Deus ele prescreveu uma lei e ele botou um peso sobre os ventos, para que não danificasse nada na terra. Quando acontece alguma coisa, volta ao estado normal. Então, o que eu quero falar? Quando Deus fez a terra, né, e prescreveu isso, ele colocou anjos para tomar conta disso. Então, tem o anjo do vento norte, do vento sul, do vento leste, do vento oeste. Para quê? Para que não danificasse os moradores da terra, né? A natureza. Né? Então, a Bíblia diz que ele pesou os ventos. Deus prescreveu um caminho para os relâmpagos e trovões. Ou seja, não pode cair 1 milímetro fora daquilo que Deus prescreveu, porque Deus assim determinou. Tá? Agora, uma observação aqui, só para nível de conhecimento. Né? O que é o céu? O céu é o firmamento do mar, da água e do fogo. Em hebraico é shamaim. Shamaim é o firmamento. O céu é o firmamento entre a água e o fogo. Isso está lá em hebraico. Se você estudar, você vai ver que o céu é esse firmamento, né? Agora, e os anjos eram os guardiões de tudo isso. Os anjos é que tomavam conta de tudo isso. Eles foram criados para guardar essas coisas. Se você reparar em Apocalipse, se você pegar o livro lá e for lá para a Bíblia e for lá para o livro de Apocalipse, você vai ver que Deus usa anjo para tudo. É um anjo em cima do sol. Para quê? Para que não aqueça mais do que é permitido. Né? Às vezes a gente repara, tá quente demais, tá calor demais, tá esquentando demais. Mas tem um anjo lá tomando conta disso. Para que não passe do valor da quentura, né? Do calor em que o ser humano aguente. Para que não haja morte em larga escala. Amém? Aqui está dizendo, 1/3 dos anjos se rebelaram. 1/3 dos homens caiu, né? Então, Deus, como eu estava falando aqui em João 3,16, ele amou a criação. De tudo que Deus criou, olha que interessante, de tudo que Deus criou, tá? Só o ser humano pode dizer, não, eu não quero, eu não aceito, eu não recebo. Só o ser humano pode falar isso. Por isso que Deus envia Jesus Cristo, né? E para que tudo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele veio para nos salvar, para redimir os nossos pecados. Amém? Mas quando Jesus ressuscitou, amém? Quando Jesus ressuscitou, ele remiu toda a obra, toda a criação. Toda a criação ela foi remida. E volta a dizer, só o homem precisa dizer, não, eu não quero, eu não aceito, eu recebo. Amém? Então Jesus salvou toda a criação
quando ele ressuscitou. Agora, uma coisa interessante é que o pessoal costuma dizer que quando você morrer, né, a gente vai perder a memória. Irmãos, em nome de Jesus, isso não é verdade. E eu vou estar falando isso aqui pela última vez. Isso não é verdade. E eu provo na Bíblia de que isso não é verdade. Amém? Quando nós morrermos, nós não vamos levar nada. Isso todo mundo sabe. O que nós vamos levar então, Marcos? As nossas obras. Porque vai haver o julgamento. E no julgamento, né, vai ser contabilizadas as suas obras. Obras boas e obras más. Obras que você fez com o coração no intuito de proclamar o reino de Deus. A obra que você fez com o intuito de proclamar o governo de Yeshua. Amém? Então, a única coisa que nós vamos levar é as nossas obras. E nós não vamos perder memória. Como é que você vai para um julgamento se você não tem memória? Fala para mim. Como é que você vai para um julgamento? Olha, você está sendo penalizado por... não, eu não fiz. Cara, não tem lógica. Amém? Então, lá em Lucas, vamos achar aqui, um texto bem interessante para a gente poder dar continuidade a essa aula. Eu não vou estender muito, porque ainda tem a outra parte, amém? Que eu vou estar explicando para vocês, mas eu quero agora concentrar nessa parte aqui, para a gente poder, de uma vez por todas, entender isso. Lucas, capítulo 16, verso 19. Tá assim, olha. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, judeu. Olhou para Abraão e lembrou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo. Ele lembrou de Lázaro. Amém? Ele lembrou de Lázaro. E que me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te. Daqui para cá, se eu quiser parar por aqui, já está sacramentado. Já é o que eu estou falando, que ninguém vai perder memória. Porque como é que alguém fala assim, lembra o quê? Só vai falar, lembra quem tem memória. Quem não tem memória, vou falar, lembra. Pô, não tem lógica. Lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que o que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Lembrou que tinha pai. Lembrou que o pai tinha uma casa. Manda a casa do meu pai. Como é que um cara sem memória vai lembrar que tem pai e aonde o pai mora, né? Pois tenho 5 irmãos. Até o número de irmãos ele lembrou. Para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam.
Porém, ele lhe disse: se não ouves a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, para resumir aqui, tem algumas chaves que eu quero esclarecer para você aqui. Tem Moisés e os profetas. Quem é Moisés e os profetas? A Bíblia, naquele tempo. Moisés são os primeiros 5 livros da Bíblia. Amém? E quem são os profetas? Os profetas menores e os profetas maiores. Ou seja, a Bíblia. Então Lázaro, ele não creu na Bíblia, ele não acreditou na Escritura, ele não acreditou naquilo que os homens de Deus estavam proclamando, estavam anunciando naquela época. E ele diz aqui, olha, se algum dentre os mortos fosse ter com eles, com os irmãos, iriam se arrepender. Aí eu faço uma pergunta para você. Quantas pessoas Jesus ressuscitou e houve conversão em massa? Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, que já estava morto há 4 dias, quantas pessoas ali se converteram? Uns nem acreditaram. Uns não acreditavam. Então, ele está falando aqui, serão persuadidos, ainda que dos mortos ressuscite. Nem na época em que Jesus, né, ressuscitou a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim. A Bíblia não relata isso. Que quando Jesus ressuscitou os mortos, que houve uma conversão em massa, que houve uma conversão generalizada, que todo mundo ali, naquele momento em que viu o milagre de Cristo, né, falou assim, não, realmente esse é o Filho do Deus vivo. Ele nem nesse momento aqui houve. Então, a única coisa que nós vamos levar de fato são as nossas obras. São as nossas obras. Mais nada. E eu fico pensando, nos prendemos a tantas coisas, nos prendemos a tantos bens materiais, a casa, carro, roupa de marca, enfim. E Salomão, no final da vida dele, ele relata, né? Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Porque para onde eu vou, nada disso eu vou levar. Vai ficar tudo aí. E aí se você for pensar, daqui a 50 anos, vai ter alguém morando na tua casa. Daqui a 100 anos, 50 anos, 60 anos, cara, aquilo tudo que você brigou, né, na justiça, por isso, por aquilo, não mais te pertence. Né? Vai ser usado por outra pessoa que talvez você nem conheça. Né? De repente você deixa uma casa para um filho, aí o filho vai lá e vende. Aí, quer dizer, está morando um estranho que você nunca imaginou na tua casa. Enfim, a gente não vai levar nada. Nada. Agora, detalhe. Se você reparar aqui, que o mendigo foi levado para os anjos. E Lázaro foi para o inferno. Se você fosse pedir uma oração, a quem você iria pedir? Ao mendigo ou a Lázaro? Nos tempos em que vivemos hoje, com certeza, você não ia pedir oração ao mendigo. Você ia pedir oração ao Lázaro, ao rico. Né? Porque tem um Jordan, né? Tem uma BMW, uma Mercedes. Não, esse cara aí tá... Né? A gente não ia pedir. A gente nunca ia imaginar. Não, eu vou pedir uma oração ali, o mendigo que está ali sofrendo. Muita gente que está com sandália de dedo, querido, está cheio de Deus. Muita gente que está vivendo, às vezes, num deserto, em situações, às vezes, até muito precárias, pode estar vivendo naquele momento ali, mas, com certeza, Deus está suprindo de alguma maneira e ele está cheio da totalidade da vida de Deus com ele. Então, para tu ver que até os nossos conceitos e preceitos, muitas vezes nos enganam. Muitas vezes pensamos errado.
né? Que a gente possa parar um pouquinho para estar refletindo mais na Bíblia, estudando, né? Com vontade de ter o entendimento real, verdadeiro, que a gente vai ver que muitos conceitos que a gente carrega hoje, nos dias atuais, está distorcido. Você consegue entender isso? Amém? O rico foi para o inferno e o mendigo foi para o seio de Abraão. Foi para o paraíso, cheio de Deus, cheio da presença de Deus. E o rico não perdeu a memória. Ou seja, quando nós morrermos, a única coisa que nós vamos levar são as nossas obras. Não é casa, não é carro, porque quando a gente morre, todo o nosso sonho, nosso projeto, o nosso querer de realizações e idealizações vai ficar tudo aqui. Vai ficar tudo aqui. Só vamos carregar as nossas obras para prestar conta daquilo que nós fizemos de bom, de mal, para aquilo que, aonde estava o nosso coração, com que intuito estávamos fazendo a obra, com que intuito? De me dar bem, de enganar o meu irmão, de passar a perna no meu irmão, ou com o coração ali de, não, a gente tem que fazer a obra, é falar do amor de Cristo, sabe, é julgar menos. Cara, eu vejo tanta gente julgando, criticando, falando, cara, não vamos perder tempo com isso não. Vamos perder tempo em amar mais, em criticar menos, sabe? Porque está acontecendo, né? O amor de muitos esfriaria, né? Eu vivo aqui e eu sei o que eu estou falando. Aqui não tem amor nenhum pelo outro, não. Querido, se Deus não estiver contigo, você... Porque se tu for contar, às vezes, com a ajuda de um brasileiro, principalmente aqui no exterior, né? E o brasileiro é o que mais engana o outro brasileiro, mais passa a perna no outro brasileiro, é o próprio brasileiro, que está aqui há mais tempo, que quer tirar vantagem de tudo, de todas as maneiras, né? Então, assim, o que vai valer mesmo são as obras. O que vai valer são as obras. Amém? Eu vou estar encerrando esse estudo por aqui. Na próxima semana, a criação de Deus, parte 2. Eu vou estar falando sobre a criação, né, do anjo, que era o querubim-chefe, né, o querubim ungido de Lúcifer, né, aquela história de que ele morava no céu. Eu já vou adiantar que ele nunca morou no céu, nunca morou no céu. Que ele era ministro de louvor, também, ele nunca foi ministro de louvor. Isso eu já posso adiantar para vocês, sobre a próxima aula. E eu vou estar falando como é que foi a queda dele, ok? Eu vou estar falando como é que sucedeu, né, a questão da cobertura, da totalidade da cobertura que ele tinha e como ele perdeu essa cobertura. Amém? Então, fica ligado, na próxima semana eu vou estar voltando aqui com esse título, né, A Criação de Deus, parte 2, para a gente poder entender melhor, porque tem muita gente que, assim, que é raso, né, assim, mas nós precisamos ter o entendimento, nós precisamos nos aprofundar para a gente poder ter o conhecimento real das coisas, né? Chega de você ficar no raso, né? Chega de você engolir qualquer coisa, né? Porque quando a pessoa não tem um conhecimento, qualquer coisa que te falam, você vai ter que acreditar. Mas quando você tem um conhecimento na palavra, amém? Quando você vem para a palavra e estuda a palavra, aí fica mais difícil de você engolir ou de você aceitar qualquer coisa. Amém? Então, fica com Deus, Deus te abençoe. Eu espero que esse estudo, de alguma maneira, tenha falado ao seu coração. Amém? Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto que foi falado hoje aqui, manda uma mensagem para mim. Eu vou ter a maior alegria, a maior satisfação em estar te respondendo, em estar te esclarecendo com passagens bíblicas, tá? Tudo que eu falo, tudo que eu estudo, tudo que eu aprendo e repasso para vocês, é tudo tirado da Bíblia, fundamentado na Bíblia. Não é nada fora da Bíblia. Tá bem, querido? Então, fica com Deus, Deus abençoe e até a próxima. Amém. Fica com Deus.